Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha. Está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um, vejam só, chegando aí para você, sempre preparado com muita dedicação, muito carinho. E a nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida, tá bom? Já vou apresentar aqui os nossos convidados, mas antes disso, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá, uma plataforma para a gente poder interagir, conversar. Recebo muito carinho da nossa audiência, recebo também sugestões para o programa, recebo também críticas e, na medida do possível, eu tento interagir com todo mundo, conversar com todo mundo, mas sempre de maneira muito educada, tá bom? Agradeço demais a todo o carinho da nossa audiência, muito bom ter você por lá também. Tá certo? Deixa eu já apresentar os nossos convidados para a gente ganhar tempo na nossa conversa de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão, Graça e Paz. Seja bem-vindo, uma ótima noite, pastor. Zeca, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente e sempre abordando esses assuntos que são tão importantes, polêmicos, né? Mas que hão de trazer para o nosso entendimento algo mais. Não tem Nos ajudando a sempre. gente gosta da polêmica, né? Tem que ter. Precisa ter, tem que Não tem ter. jeito, mas faz parte. Amém. Fabrício, vamos passar as informações da igreja para quem nos Vamos lá. acompanha, por favor. Então, olha, nós estamos ali na cidade de Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, Igreja Batista Remissão. Nossas reuniões, terça-feira, 8 da noite, é um culto de estudo. Na sexta-feira temos outro culto às 8 da noite e no domingo, 19 horas, se aparecer por lá, com certeza vai ganhar um abração, oração e vamos louvar a Deus juntamente. Boa. Então aí as informações da igreja, os contatos que o Fabrício disponibilizou, a gente já deixa lá no nosso perfil oficial do Instagram também, no @programa Vejam Só. Chega por lá para conhecer um pouquinho mais do ministério, do trabalho do nosso irmão. Caieiras. Ainda continua fria ou já está igual São Paulo, esse negócio de terra da garoa, de inverno, já passou já? Então, eu moro na Pompeia e a cidade a igreja é em Caieiras. Em geral, quando eu saio de casa, chego em Caieiras, tenho 2,5 graus abaixo. Não é que a gente está ainda no lugar meio altinho ali, onde é a igreja, ele venta que eu vou te falar uma coisa. Aí é bom. É mais frio. Eu pergunto isso porque São Paulo já foi a terra da garoa. Já foi. Tá bom? Nós já passamos frio aqui em São Paulo. Ixi, muito. Nos 80. Exatamente. Talvez até mais, né? Que eu não sou dessa época, né? Mas já passou frio. Agora já não tem mais. São poucos os dias frios em São Paulo. Verdade. Hoje é um foi o tempo. Mas já foi o tempo de São Paulo ser a terra da garoa. Bom, e nós temos também o privilégio de receber nessa noite o reverendo Christopher Yo, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu entrei num tema aqui sobre o frio, mas acho que eu fui inocente, né, reverendo Christopher? Porque na Coreia faz frio, né? Faz. A Coreia faz um inverno bem frio. Então, pro irmão tá tranquilo. Não, é frio também. É frio também? É frio também. É que é um frio diferente, é um frio mais seco, né? De literalmente rachar as faces, né? Nossa. De vento seco. Né? Então tem que se cobrir. Não é à toa que no inverno usam a máscara, ou usam o cachecol, essas coisas, inclusive os homens, porque não dá. Senão corta tudo, né? É mais difícil acostumar com o calor ou com o frio? É difícil, hein? Difícil dizer porque eu gosto de frio. Então é com eu sou calor, suspeito certeza. pra falar. Agora, o que eu não gosto do dia de frio lá na Coreia é neve. Não gosta? Não a neve em si. Enquanto a neve tá caindo, tá legal. É bonito, né? Mas fica no chão e congela de noite pro dia. Nossa, você tem que quebrar todo aquele gelo. Para-brisa do carro congeladão, assim, pro dia seguinte. Nossa, a gente vê aqui Pois é, uma experiência que eu não conheço. Eu também não. Mas posso dizer... E não tá perdendo nada. É isso que eu ia falar. Para turismo deve ser uma delícia, né? Pois é. Para morar aí deve ser difícil, hein? É complicado. O frio, eu já compartilhei aqui com os irmãos aqui que eu não sou um cara de despertar cedo, né? Não tenho esse hábito. Mas no frio deve ser pior ainda. Somos dois. Hoje de manhã foi um sacrifício. Não é? Não, no frio deve ser difícil. Imagina, tudo com neve lá fora. Aí a primeira coisa que você tem que fazer no dia é tirar o gelo do carro. Não, melhor ficar em casa já. Você do nome científico que seria para acordar tarde. Qual? Despertar cedo. Despertar cedo.
Isso é bom, hein? É bom, né? É bom. Mas rapaz, eu tenho essa dificuldade aí, viu? Mas, bom, esse é o tema para outro programa. Vamos passar as informações da Igreja Presbiteriana do Bom Retiro. Ah, sim. Irmãos, a nossa igreja fica bem próximo da Estação Tiradentes. Fica a 3 minutos praticamente a pé. E fica naqueles lados da Cavalaria da Polícia Militar e também do Museu de Artes Religiosas, né? Artes Sacras. E fica na rua Dr. Jorge Miranda, 695, no 3º andar, no último pavimento, né? E nós temos o Facebook, nós temos o canal de YouTube também, muito recentemente, aliás, com os jovens da igreja, o que eles não fazem hoje, né? Eles fizeram lá para colocar as nossas pregações. Bem, inclusive já ficam aí, elas já apareceram, estão à sua disposição esses canais, tá bom? Para você poder interagir lá também com a igreja nos canais oficiais das redes sociais, tá bom? Vamos lá então para o nosso bate-papo de hoje. E a pergunta que nós queremos responder é a seguinte, ó. Se fomos predestinados, isso faria de Deus o responsável, por exemplo, pela traição de Judas, o julgamento de Caifás, o julgamento de Pilatos e outros relatos bíblicos, por conta da predestinação, faria de Deus o responsável por essas atitudes? Nossos convidados vão responder a pergunta e depois você vai participar respondendo a nossa enquete, tá bom? Vamos lá, Fabrício, o irmão vai ter o privilégio de começar o programa de hoje. Vamos lá. Bom, eu acredito que não existe a predestinação nessas condições, até porque, né, já era esperado, eu sou arminiano. Então, eu entendo que, inclusive, nessas questões aí, incluindo Judas e as demais, Deus não decretou quem? Decretou o quê? Porque o Messias, ele haveria de ser traído, ok. Mas não decretou quem. Então, eu entendo que Judas, ele preencheu a vaga de traidor aberta entre os apóstolos, porque ele já possuía, na sua personalidade, traços diabólicos, assim como também, exemplo, lá do Éden, Satanás não estava numa pomba, ele não estava numa lagartixa. O diabo entrou na serpente, que, segundo Gênesis capítulo 3, ela era a mais astuta de todas as alimárias do campo que Deus havia criado. Então, o Judas possuía um traço maligno que atendeu a vaga de traidor que deveria acontecer estava aberta. Por isso que a gente vai ver aqui, né, as minhas mais argumentações, isso não aconteceu com outros apóstolos, mas aconteceu com ele. Boa. E aí, reverendo Cristo, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bom, a pergunta, de novo, a questão de termos, né? Vamos esclarecer os termos que o que a primeira parte da pergunta fala de predestinação e a segunda, ao meu ver, não condiz uma com a outra, porque a segunda parte fala de decreto, como o pastor Fabrício bem falou. Então, já não é a predestinação para essas coisas são para decreto. E os decretos de Deus não torna Deus culpável, não torna ele responsável pelos pecados, porque ele não decreta nada em relação à esfera do pecado. Não decreta nada. Ele tem controle, a Bíblia reitera sobre isso, que nem a vaga de Judas, né? A vaga do traidor, né? Ele reitera que está tudo no controle, Satanás também é governado por Deus, ele é retido por Deus, mas em relação ao pecado ele não decreta nada. O que ele decreta? Simplesmente aquilo que ele há de fazer com o ser humano, de fazer prevalecer o seu amor e seus propósitos da criação. Né? Demais coisas ele não decreta. Ele sabe, mas ele não decreta. O Cristo, eu achei interessante, primeiro, dois aspectos, né? Do decreto e a forma como o irmão lida. Eu achei interessante também, depois a gente pode aprofundar isso. Mas a distinção de predestinação. Você usa o termo predestinação exclusivamente na questão soteriológica. Sim.
É disso que trata o termo. Sim, porque a Bíblia não aplica esse termo, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, quando fala de predestinação, quando fala de presciência, ele não aplica isso em relação a outras coisas, senão as coisas relativas à igreja. Uhum. Então, e a igreja é o povo de Deus, do Novo Testamento, então a predestinação se atém mais à salvação. Que legal, boa. Gostei dessa daí também. Deixa eu aproveitar e colocar a enquete aí para você. Acesse o nosso perfil no Instagram, interage com o programa, lá tem toda a comunicação. Inclusive, reforçar aqui o convite para você seguir nosso perfil por lá, tá bom? Põe na tela aí pra gente a enquete de hoje. Vamos lá, vamos ver o que a produção aprontou lá no Instagram. Deus é o responsável pelos atos de Judas, Caifás e Pilatos? Observe, Deus é o responsável. Primeira opção, sim. Se predestinados, então houve causa divina direta. Segunda opção, não. Cada um agiu por livre vontade, embora Deus soubesse. E a terceira opção é o já tradicional não sei. Então, vai lá, vote, escolha uma delas, né? Você pode até justificar na postagem seguinte a sua escolha. E aí nós vamos tentar utilizar esses comentários para a nossa construção aqui também, tá bom? Fabrício, deixa eu voltar aqui com você. Antes de pedir um comentário sobre essa distinção que o reverendo Christopher fez, eu quero falar sobre até esse termo que tem na nossa enquete da livre vontade. Você defende a utilização do livre-arbítrio? Como é que essa questão entra na sua teologia? Você faz a distinção de livre-arbítrio, livre-agência? Como é que funciona esse problema? Não, eu não faço distinção de livre-agência e livre-arbítrio. Eu entendo que defendemos, né, o livre-arbítrio, o libertário, aquele que pela ação da graça de Deus há uma restauração e que então agora eu posso e tenho atitudes que são de minha responsabilidade e por elas ou sou condenado ou absolvido. Por isso que a gente vê ao longo das Escrituras, e aliás, algo já que eu estou sempre lembrando, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, o julgamento de Deus e seu juízo vem sobre as minhas ações. Então, se eu não tenho condições de ter uma atitude livre, se eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, eu não preciso de perdão. Se eu não preciso de perdão, eu não preciso de salvação. Se eu não preciso de salvação, eu não preciso de Jesus. Se eu não preciso de Jesus, então Jesus morreu à toa. Então, há uma culpa grave, sim, do indivíduo, além da própria natureza que é caída e condenada. Obviamente, eu sou julgado pelas minhas ações. Então, Deus, quando, inclusive, em textos que acho que vamos mencionar várias vezes aqui, o endurecimento de Faraó, Deus não gera um coração duro nas pessoas. Ele não é o autor do mal. Isaías 45:7, um tempo também já bem debatido. Mas Deus permite. Então, Deus entrega ao homem a própria maldade. Isso Deus faz. O Faraó mesmo. No texto de Êxodo, ele mesmo se endurece 5 vezes inicialmente. A ação de Deus depois, aí sim, mas Deus entregando Faraó a própria dureza. Então, Deus não é o autor dos meus erros ou me predestinou para a queda, nem para o erro, nem para a injustiça. Agora, ele vai, obviamente, julgar as minhas ações, segundo o que eu faço. Então, eu defendo muito essa questão de que, de fato, eu sou muito responsável pelas minhas ações e atitudes, e isso não fere a soberania de Deus, não fere os projetos, nem o plano de salvação de Deus. E aí, reverendo Cristo, como é que o irmão trabalha com essas nomenclaturas também? Livre-arbítrio, livre-agência, livre vontade? Como é que isso entra na teologia do irmão? Sim, a gente distingue, nós reformados distinguimos o livre-arbítrio e a livre-agência. Mas a parte que nós concordamos é que, uma vez que pela salvação o nosso arbítrio foi libertado, como diz em Gálatas, aí somos responsáveis sim. Tanto é que em Apocalipse tem 2 livros, né? 2 rolos de livros ali no trono de Deus, que um é o livro da vida, quem é salvo, quem é não salvo. E depois que todos os não salvos foram para o inferno, abre-se um outro livro,
o livro das obras, aí cada um recebe de acordo com suas obras. Então, nessa distinção de 2 livros em Apocalipse, por conta disso, temos a salvação pela fé e temos a, vamos dizer assim, classificação de acordo com as obras. E isso tem a ver com o que Jesus fala de galardão, né? Quem fez mais, recebe mais e fica posicionado em um lugar do reino de Deus. Nós não sabemos que lugar que ele não disse, Apocalipse também não diz, mas é uma função do reino dele, porque tem a parábola dos talentos, né? Que tem a de talentos e tem de minar. A parábola das minas, por exemplo, depois que o rei volta, ele fala, fique com quantas cidades, governe por sobre tantas cidades. Então, há uma função depois, pelas obras e pelas suas capacidades de dons que recebeu, de talentos que recebeu, da diversidade, da quantia. Agora, os não salvos, eles são responsáveis por serem pecadores por si só. Eles são presos ao pecado, como o apóstolo Paulo diz. O que querendo dizer? Que o coração de um salvo é direcionado ao pecado. Não que jogue tudo fora ou que o pecador não possa fazer coisas boas, produções artísticas, científicas boas. Mas essas produções, essas obras deles são suficientes para ganharem a salvação? Não é. Então, nesse sentido, o arbítrio deles são presos ao pecado. Então, por exemplo, nesse personagem histórico, Judas, talvez até para facilitar aqui didaticamente, para a gente não ficar com um monte de exemplo, no caso de Judas, a gente pode considerar ele, principalmente na teologia calvinista, um não salvo. Então, obviamente, a atitude dele é uma atitude natural do pecador. Tanto é que Jesus fala que ele é filho da perdição, equivalendo ele a Satanás, ao próprio Satanás. E relatos de João diz que Satanás encheu o coração dele, né? Então, ele é o que o pastor Fabrício falou, preencheu a vaga do plano da salvação que Deus está planejando. Então o irmão acredita que Deus não escolheu Judas para isso? Não escolheu, mas é o que também o pastor Fabrício falou em relação ao faraó do Egito na época de Moisés. Deus deixou que Judas fizesse isso. Não, eu não gosto de usar muito a palavra permitiu, porque dá a ideia, né? A palavra dá a ideia de que Deus faz alguma coisa nele e tal. Deus deixou ocorrer, Deus entregou as suas paixões, né? Entendi. Tem um calvinista muito famoso que às vezes passa aqui no programa também, que é falar que o senhor é passapanista. Fica passando, não é verdade? Verdade, é. Não ia falar? Sim. Acho que mais de um, hein? Mais de um. Bom, não sei. Mas que ia. Aliás, dentro dessa questão, uma vez um debate aqui há muitos séculos atrás, uma situação dessa, em que entendeu-se aqui que foi Deus que incentivou os filhos de Davi de pecar contra Davi, em resposta ao seu erro lá atrás. O Absalão. Aí eu perguntei para ele assim, escuta, mas Tiago disse que Deus não tenta ninguém. Ele disse assim, mas Tiago nunca foi um bom teólogo. Ué, Lutero já dizia isso, né? Mas Tiago está na Bíblia. Lutero afirmava que não devia estar. Tiago era inspirado. Ué, vai depender desse... Deus tenta as pessoas, então vamos mudar. Se você tirar como padrão Lutero ia falar que Tiago não tinha que estar no... Então. Não falava? Que Deus tentou a Judas para poder trair Jesus. Eu creio que não foi isso de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Ainda que há aquelas questões... Não, porque há várias maneiras da pessoa que envolvem a atitude de um ser humano. O ambiente, a cultura. Sim, ok, mas pera um pouco. Mas se o ambiente influencia, Judas era um cara que não deveria trair. O ambiente dele era... O ambiente mental dele era problemático. Não, do indivíduo, mas o lugar que ele andava, as pessoas... Ele andava com Jesus. Então, para você ver, até hoje tem assim, isso acontece, né? Porra! Na nossa igreja também. Isso aí, o que eu vou fazer?
Essa é a realidade nossa, esse nosso contexto. Por exemplo, até mesmo Vocês me Jesus, acabam. até mesmo Jesus ensina casos assim, por exemplo, na parábola do semeador, em Mateus 13. Tem pessoas que reagem à palavra de Deus, que é a semente, né? Com tanta aceitação racional, concordância, mas inclusive aceita com tão grande alegria. Sim. Nasce rapidamente o broto, mas tem uma grande camada de rocha por baixo do solo que ninguém vê, o arado não passa desapercebido. Hoje em dia tem um ultrassom para ver isso daí, agrônomo né? fazer isso, mas antigamente não tinha. Aí Sim. tem lá uma grande rocha, raiz não encontra a saída e nasce o sol, né? Que é tentação, né? Acaba, morre, cai fora da fé, nunca mais volta, né? Não necessariamente da igreja, pode até ficar na igreja ao longo de 30, 40, 50 anos, mas sempre aquilo lá, né? Sempre não entregando tudo para Deus, que é trair, né? Jesus expressa, né? Assim, com todas as palavras, com todas as letras, que ele trai a fé, né? Esse do solo rochoso, ele trai a fé. Ele recebeu a palavra, mas ele trai a fé. Eu acho que é uma boa ilustração para E muitos aplicam isso, inclusive, ao ambiente que a gente está falando aqui. Mas é o ambiente que a pessoa... Escuta, não. O ambiente, até a psicologia entende hoje que muito do que eu sou, o ambiente que eu vivi, gerou. Porém, vamos definir aqui uma coisa. O ambiente, ele predispõe, ele não predestina. Predispõe. Ele pode me dar aquela força para ficar igual a ele. Isso não significa que eu estou sequestrado por ele. Então, não é porque eu andei em meio de bandidos que serei bandido. Não, tem uma boa possibilidade, mas não estou predestinado a isso. E tem também aquela coisa que a gente falou no programa anterior da metanoia, né? Exatamente. Do arrependimento. Então, você, inclusive, por conta desse ambiente, pode até ter feito. Mas a conversão em Cristo transforma... Eu acho que aliás, o caso de Paulo é bem... O que houve com Judas. Ele arrependeu-se a ponto de dizer, pequei contra o sangue inocente. Você defende que ele se arrependeu? Se arrependeu não, porque ele reconheceu. Não, sim, mas ele não foi atrás do perdão. Então tá, eu vou melhorar. Você me deu uma coisa tocada aqui, eu sei por quê. Ele teve remorso. Tá bom. Remorso. Então... Mas ele admite. Pequei. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Eu vou perguntar para o Cristo também, porque já tem um tempo que eu quero fazer um debate aqui. Eu vou fazer uma referência aqui, mas agora eu não tenho certeza absoluta se foi. Mas uma vez eu acredito que eu ouvi o Saião falando que o termo grego ali, usado para Judas, pode ser aplicado ao arrependimento. A tradução é remorso. Mas que pode ser aplicado ao arrependimento, que Judas verdadeiramente se arrependeu. Mas o Saião não quis e eu nunca consegui trazer ninguém que defendesse o arrependimento. Porque se a gente colocar que Judas se arrependeu, a gente pode fazer até aplicações futuras a esse arrependimento. Que eu acho que você sabe o que pode acontecer? Um lugar... É o entendimento acerca, por exemplo, João vai dizer que muitos dos judeus creram, mas o texto completa assim, mas eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles creram, mas não tomaram atitude em relação à fé que... Mas Judas, o que você disse é verdade. Ele pode não ter ido em busca do perdão, que seria a figura de Jesus. Ele fez justiça a si mesmo. Mas o arrependimento, ele foi lá, devolveu o dinheiro, não quero isso é preço de sangue. Ele parece que tomou uma consciência. Você defende ali um arrependimento? Pelo jeito não, né? Não, de jeito nenhum. Aliás, tem um termo muito bom na teologia, né? Simples, que é arrependimento eficaz. E também, se a gente for ver, por exemplo, em coreano e em inglês, os dois termos são diferentes. É que em português acaba usando arrependimento, remorso, tudo como se fosse arrependimento. Sim. Mas, por exemplo, em inglês, já o arrependimento eficaz é penitence, o que seria penitência. Né? Que a gente não usa penitência, acho que por conta dos jesuítas no Brasil. Mas o negócio é arrependimento tipo remorso ou arrependimento eficaz tipo penitência. Judas não penitenciou. Porque eu acho, inclusive, que por conta de que o arrependimento ele será eficaz ou o arrependimento de fato quando linkado a uma atitude que venha estabelecer
tirar do sentimento e virar atitude, coisa que Judas teve pela metade. Ele foi, devolveu as metades, tudo, mas ele foi trazer juízo sobre si mesmo. Ele não foi atrás de Jesus. Porque cá para nós, Pedro negou Jesus também 3 vezes? Também. Sim. Só que foi diferente. Além da motivação ter sido outra, obviamente, Pedro nega por medo. Judas trai por dinheiro. É ganância, outros 500. Mas a atitude de Pedro, quando ele viu, Lucas vai dizer isso, né? Que quando o galo canta, Jesus está olhando para Pedro. Pedro sai e vai chorar amargamente. Então, houve ali um outro coração, uma outra atitude ali. Um outro arrependimento, que não é remorso. O arrependimento eficaz. Eficaz. Houve uma penitência. Arrependimento eficaz. Vocês estão filosofando hoje aqui. Vocês estão intercambiando os termos, cara, calvinistas e arminianos, e vocês estão me deixando confuso até aqui, viu? Mas, bom, vamos fazer assim, vamos para o intervalo para a gente respirar, tomar uma água, aí a gente volta para continuar a nossa caminhada aqui sobre a questão dos decretos. Aí vamos entrar no decreto, que o Cristo falou logo no começo. Não, predestinação não é um decreto. Quero entender essa questão aí, para a gente poder te apertar um pouco, Cristo. Põe na tela aí o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, e nós indicamos para você, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, vem fazer parte do time da Grade. Código 11 3115-0819, 11 3115-0819. Apesar da secretaria ser aqui em São Paulo, a Grade, obviamente, ela atinge o Brasil inteiro naquele sistema EAD. Então, procure, eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Além disso, todos os canais de comunicação aqui com a HIT, vem conhecer a emissora, a programação, tem muito conteúdo preparado com carinho para você e toda a sua família. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa, hoje recebendo o pastor Fabrício, reverendo Christopher, estamos falando sobre a questão daqueles que foram predestinados por Deus, apesar que o reverendo Christopher acabou com o tema do programa na primeira resposta, né? Destruiu o tema, falou, não, tá tudo errado esse predestinados aí. Aqueles que tiveram as suas atitudes decretadas por Deus, como Judas, Pilatos, Caifás, se Deus é responsável ou não pela atitude deles. Eu já vou entrar nessa questão do decreto, Cristo, mas antes, deixa eu colocar uma pergunta, vou pedir para o irmão ser rápido na resposta, se é que isso for possível, tá bom? O Manuel de Jesus, ele nos acompanha lá pelo Instagram, e ele falou que ele ficou muito feliz de ver um coreano aqui no programa. Obrigado. E ele quer saber se os evangélicos lá na Coreia do Sul continuam crescendo. A Coreia do Sul sempre foi, notoriamente, um país muito cristão, inclusive presbiteriano. Diferente do brasileiro, mais presbiteriano. Fala um pouquinho pra gente, Cris, rapidinho. Bom, espiritualmente e numericamente estão caindo. Não estão mais crescendo. Espiritualmente também estão, infelizmente, tomando alguns rumos, interferindo, inclusive, na esfera política, tentando ganhar força, mas com um discurso conservador extremo, comprando a briga, e eu realmente não entendo. Eu não entendo por que fazem isso. Não deveriam se preocupar mais com as almas do que o país ou a política ou a economia. Não que a igreja não deva pensar sobre isso, dar amparo sobre isso, explicar sobre isso, fornecer informações bíblicas para discernir isso, mas entrar de fundo, tomar partido de um partido específico, eu acho que não é por aí. E por conta disso, eu não posso nem hoje em dia dizer que eu sou cristão na Coreia hoje. Está nesse nível. Caramba. Né? Não posso dizer que eu sou evangélico, não posso dizer que sou protestante. Já fazem cara estranha, né? Nossa, aí inclusive retrucam. Nossa, mas você é um homem tão bom. Você é uma pessoa você é gente tão fina, mas você é cristão?
Está nesse nível. Se fosse um defeito, né? Então, é bom não deixar se enganado com a aparência. Aliás, os coreanos, não eu, mas geralmente os coreanos são bons de maquiagem. Então, não se enganem pelo número à pompa. Entendi. Bom, tá aí, obrigado, viu, Manuel, pela pergunta. Aí é uma curiosidade, obviamente, que nós temos aqui no Brasil, de como anda o evangelho pelo mundo também, e a Coreia do Sul sempre foi uma referência. É engraçado que nós temos ali dois extremos, né? Uma referência, pelo menos para o brasileiro, tão positiva do cristianismo, e a outra, o país que mais persegue cristão no mundo. Separadas ali por uma linha imaginária. Quer dizer, no caso de vocês não é imaginária, né? É Tem real. Um muro ali mesmo. Não é fácil, não. Bom, vamos voltar aqui para o nosso debate. Fabrício, quero ouvir de você o seguinte. O Christopher já bateu aqui, já definiu que ele não acredita nessa questão da predestinação com relação às atitudes. Ele trabalha com esse termo para salvação. Mas ele falou que fazem parte do decreto. Daquilo que você entende do conceito de decreto, o Christopher continua na mesma linha? Afinal de contas, se Deus decretou, Judas, por exemplo, não tinha opção de não fazer aquilo que estava decretado. Então, aí, aquilo que eu defendo é o seguinte, que Deus decreta o quê? Vamos lá, mas não decreta quem? Então, sim, o Messias tinha que ser traído. Isso tinha que acontecer. Mas Deus não predestinou quem? Então, Judas não foi predestinado. Judas tanto poderia não ter feito, porque, ora, já comentado aqui, houve um arrependimento, um pesar pós-atitude. Se houve depois, poderia ter acontecido antes. Então, se houve a possibilidade de se arrepender do que fez, aonde que está essa predestinação na vida de Judas? Eu entendo, segundo o Evangelho de João, capítulo 13, Judas atende aos 3 níveis da ação diabólica: a sugestão, a opressão e a possessão. Porque João vai dizer que foi Satanás quem colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. E, na sequência, após tendo comido o bocado, Satanás entra em Judas. Então, houve uma deliberação, há uma sugestão, uma vontade, uma ideia, que ele não resiste, ele alimenta, aquilo cresce e toma posse dele. Não foi o único caso no Novo Testamento. Você tem Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Eles mentiram ao Espírito Santo e Pedro deixou claro, quando perguntou por que Satanás encheu o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Pedro reconhece que quem encheu o coração de Ananias e Safira foi o diabo. Mas quem caiu morto? Não foi o diabo, foi Ananias e Safira. Então, ainda que eu possa estar oprimido, sugestionado, eu não preciso ser possuído. Eu posso resistir. Eu posso resistir à sugestão, resistir à ideia e não concretizar, coisa que Judas não fez, fez depois. Uhum. Então, se havia em Judas a possibilidade de se arrepender do que fez, e foi o que aconteceu, depois ele poderia ter feito isso antes. E se há essa possibilidade, repito, de reconhecimento de que pecou, depois, essa possibilidade já existia nele. Então, como está predestinado? Ou, para reformular aqui a pergunta do Fabrício, como dizer que está decretado? Decretado está, né? Mas já que é o termo... Mas o decreto, ele é um decreto aberto, no sentido de o que vai acontecer é isso. Agora, quem vai fazer, eu não sei. Então, nem vou dizer se é aberto ou fechado o decreto, porque decreto é por si só e Deus prossegue com o seu propósito, Deus é imutável. Uhum. Daí nós usamos no outro programa, né, aquela distinção entre estratégia e tática, né? Então, tática pode mudar, mas a estratégia não muda, né? Então, podia ter sido... Meu filho me perguntou, inclusive, podia ter sido outra pessoa que não seja Judas Iscariotes, por exemplo, Pedro. Ele falou isso. Ele está bem no limiar da adolescência, então ele tem, né, um monte de dúvidas. Eu falei, podia ter sido, mas não foi. Né? Podia ter sido, mas não foi. Agora, por que não foi e foi Judas?
porque mesmo na livre agência, ele podia não ter feito aquilo, mesmo na livre agência. Assim como eu podia não ter usado esse jaleco, esse sobretudo, e botado o blazer, que eu, na verdade, no começo, quando eu acordei, eu acho que eu vou pôr o blazer. Mas quando eu vi que o dia está mais frio do que eu penso, eu pus o sobretudo. Então, assim, mesmo na esfera da livre agência, não precisava ele ter feito isso, não tinha necessidade de fazer aquilo, mas ele fez. Ele não resistiu. E a interferência de Satanás nessa escolha? Então, porque aí... Jesus, inclusive, vai falar que ele ora, né? Por uns. O Judas parece que não estava incluso nessa oração. Não estava, né? E aí, como é que fica, hein? Então, aqui temos algumas indicações, indicativas, indícios da Bíblia. Eu não estou bem hoje mesmo. Alguns indícios que a própria Bíblia ilustra, né? Porque é uma coisa difícil para a razão humana. Então, a Bíblia prefere dar prefere falar de várias maneiras diferentes para ver se o ser humano entende. Então, por exemplo, tem a questão de Deus ter deixado isso acontecer, não permitir, mas Deus deixou, assim como Deus deixou Faraó endurecer seu próprio coração, Deus deixou que Judas fosse tomado pelas sugestões de Satanás. Tem também a questão da linguagem figurativa, que eu falei, da literariedade, né? Que Ananias e Safira, por exemplo, eles participaram no encher-se do Espírito Santo do Pentecostes. Eles faziam parte da igreja. Então, o que é esse Satanás ter enchido o coração dele? É o contrário. É o contrário. Então, contrário do quê? Ser cheio do Espírito Santo, no Novo Testamento, falando só rapidinho, que está em seja outros tantos temas, mas segundo o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala de ser cheio do Espírito Santo, de viver cheio do Espírito Santo e não viver embriagado, cheio de álcool, ele escreve uma vez em Efésios que aquele que é cheio do Espírito Santo é aquele que ora no Espírito. Em Gálatas, aquele que é de Cristo tem o Espírito de Cristo plenamente. Então, ora no Espírito. Só que na paralela com Colossenses, que é epístola gêmea, ele fala, bem naquele lugar onde ele fala em Efésios, que é cheio que ele ora no Espírito, ele fala que ele é pleno na palavra de Cristo. Então, ser cheio do Espírito é pleno na oração no Espírito, oração espiritual, constante ali da 1 Tessalonicenses, sem cessar, e ser cheio da palavra de Cristo. Então, o contrário disso é o cheio de Satanás, né? Afinal de contas, é isso que, em Filipenses, segura a nossa mente e o nosso coração. O que, infelizmente, no caso de Ananias e Safira, não houve, nem no caso de Judas. Eles não estavam cheios da palavra, não estavam cheios de oração espiritual, eles não estavam protegidos, né, espiritualmente pela oração e pela palavra. Eles não resistiram. O Fabrício, fala um pouquinho dessa questão aí da intervenção do próprio Cristo nesse sentido aí, né? Que você falou de Judas ser cheio do diabo, né? De Satanás. O texto bíblico fala que Jesus orou, né? Pelos demais e preservá-los e tudo mais. Não parece indicar que Jesus estava trabalhando para a realização do decreto, do plano de Deus? E isso, a questão do decreto, obviamente, porque quando Jesus... Não. Tá, eu já entendi. Ele vai falar, inclusive, para Judas, o que faz depressa. Que ele vai ter... Ele vai lá e... O decreto que é para alguém trair. Mas eu estou falando no decreto específico de Judas. De ser o homem. Porque senão ele podia ter falado, eu orei por você, Judas. Não, mas ele orou por Pedro, para proteger Pedro, para Judas ir mesmo. Sim, você está falando da oração de João 17, que ele ora por todos. Mas no Getsemane ele chama Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Ou seja, não é um amigo assim, amigo da onça. Acho que não. Que não é um sarcasmo ali de... eu acho que não. Não, olha, Jesus amou a todos até o fim. Porém, o que acontece? Judas desviou-se. Ele tomou outro caminho. E fez aquilo que Satanás colocou no seu coração. Então, olha só, tanto Ananias e Safira quanto Judas, o diabo colocou no coração deles um desejo de tomar uma atitude
contra a vontade de Deus. Que eles não resistiram, eles se entregaram. E depois a culpa foi de quem? Ainda que o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Cristo, a culpa caiu em cima de quem? De Judas. Por que se eu não tivesse culpa do que fiz, de fato, mas foi o diabo que pôs, e daí? Você poderia não ter feito. Aí que entra a questão. Aí que está a questão da não predestinação nesse sentido. De Deus não decretou que a pessoa de Judas, o indivíduo, ele somente traísse a Jesus. Mas decretou o quê? Por quê? Porque havendo a possibilidade de não fazer, então onde está o decreto? Onde que está a predestinação? Porque se tivesse sido mesmo, né, o chip da traição que está instalado, ele não seria capaz de ter outro sentimento. Só que o sentimento dele foi completamente até a realização. Quando ele realizou, a ficha caiu. Ananias e Safira, a mesma coisa. Então, a culpa é sempre minha. Por quê? Porque eu posso dizer não. Porque há uma consciência aqui. Aliás, já disse alguém, em João 13, quando o diabo entra em Judas, Judas não sai quebrando cadeira, não fica falando grosso, não começa a babar, não faz nada. Ele está sereno. Porque a ação do diabo nem sempre o cara está endemoniado. Por quê? Porque ele quebrou tudo. Imagina, tem a ação diabólica fulminante que age justamente no que eu falei aqui, nas 3 linhas. A sagacidade. Sugestão, opressão e possessão. O mais astuto, né? É sagaz, é que eu falei. Sagacidade. Astúcia é um traço que o diabo também tem. Sim. E como, né? E a serpente lá no Éden? E também é por isso, entra com a própria manifestação da serpente, dá a entender isso, né? Não, ela não chegou lá um monstro, né? Ela era mais astuta. Por que o texto faz essa diferenciação? Isso. Para poder apontar que ela tinha um traço que é a porta aberta, é a brecha. Por onde o diabo diz assim, pera, desses aqui, aquele ali parece mais comigo. Pronto. Judas foi a mesma coisa. Aquele é o vaso mais apropriado para mim. Né? Aquele ali tem a minha cara, da minha turma. Tem muito isso, por exemplo, o rei Acabe, do rei de Israel. Né? Mas é culpa da minha esposa Jezabel que trouxe o baalismo para Israel. Poxa, mas a Bíblia é muito clara, ele se vendeu. Sim. Ele se vendeu. Ou seja, ele podia não ter feito isso. Mesmo que ele não seja salvo, que depois ele se provou que não era salvo, ele, mesmo na sua livre agência, não precisava nem ir para livre-arbítrio, na livre-agência não precisava. Não tinha necessidade de tirar o vinhedo do coitadinho do Nabote. Não precisava, mas ele fazia. Né? Ele se vendeu a fazer. Quando ele decidiu, ele já se encaminhou para isso, planejou, tal. Então, são questões da natureza humana, da questão de ter se vendido. E aí fala muito que Acabe foi usado como vaso de Satanás. Sim. Mas o Cristo, você falou no início que Deus não decreta o pecado. Mas não foi o pecado que fez com que o plano se cumprisse? Em qualquer aspecto. Por exemplo, o plano redentivo é por causa do pecado, senão não tem plano. O julgamento de Israel, né, o dia do Senhor, a sua ira contra Israel, é porque Israel pecou, cativeiro, o êxodo, todo o plano só acontece por causa do pecado. Na verdade, vamos mudar de ponto de vista. Vai querer me enrolar, vai. Vamos mudar a perspectiva. Tá filosófico hoje. Vamos mudar de ponto de vista. E agora deu uma filosofada aí feroz, hein? Não é que o pecado traz os planos, é o contrário. O plano de Deus, que é o decreto, não é resistido nem por ataques de Satanás, que é a manifestação do pecado. Entendi. Nem por isso ele é abalado. Nem por isso ele é... O plano é salvar o povo escolhido. Então, não tem o pecado que o diabo coloque lá de idolatria, o castigo, nada disso vai impedir o plano. Só que pode mudar de caminho, né? Tá. Que nós falamos, pode mudar de tática. Tá. Deus reage a essas manifestações. A gente pode andar 40 anos no deserto, mas nós vamos chegar na Canaã. Porque no começo qual que era? Era ali depois de um ano, em número 6, em Cades Barneia, e
entrar, só que o povo desobedeceu. Então, 40 anos. Vocês agiram dessa forma, eu vou reagir. Mas nem por isso Israel deixou de entrar em Canaã. Sim. O plano de salvação, ele existe por conta do pecado. Não é assim, sim. Temos um pecado, como é que vamos justificar ele? Vamos arrumar um plano de salvação. Não, é o contrário. Uhum. Então, Deus não quis estabelecer a queda. Mas uma vez que ela aconteceu, ele traz um plano. O plano já estava preparado. Para cumprir o seu decreto. Exatamente. Mudou, mas para cumprir. Rapaz, isso é bom. Isso é de sair fumaça da cabeça. Você começou pensando nisso. Mas, para te ajudar, para você conseguir terminar o Veja Só e ir dormir hoje, ficar aí pensando, trazer loucurubações da madrugada, nós vamos para as considerações finais, tá bom? Porque senão não dá conta mesmo, não. Tem que fazer uma faculdade de filosofia para não entender nada ainda. Primeiro o pastor Fabrício, depois o reverendo Christopher para as considerações finais aqui, para a gente encerrar o programa. Vamos lá, pastorzão. Então, vamos lá. Bom, o tema de hoje, né? Se somos predestinados, isso faria de Deus a responsável pela traição de Judas, julgamento de Caifás, entre outros. Bom, o que eu defendi aqui é que não existe essa predestinação onde Deus, então, levanta alguém e chancela o indivíduo, sela o indivíduo para o erro, para a queda, para ser injusto, para ser um bandido, para ser um traidor, para ser um ladrão. Não. Porém, no caso específico de Judas, ora mencionado aqui, havia, obviamente, o decreto de que o Messias, ele seria traído. Isso tinha que se cumprir. Porém, Deus decretou que, mas não decretou que. Então, Judas, com a sua responsabilidade total, com a atitude que teve em atender aquilo que o diabo colocou em seu coração, que traísse a Jesus, ele vai lá, recebe isso, tem esse desejo, essa vontade, ele calcula isso, ele investe nisso e vai até a conclusão disso. Ora, concluído, depois ele se arrepende, o que demonstra, então, que de fato não houve uma predestinação da sua pessoa, uma vez que o arrependimento era algo possível e demonstrado na vida dele depois que cometeu o erro. Então, assim somos todos nós, né? Os nossos erros não são decretados por Deus, obviamente, porém, Deus nos leva a juízo. Há uma cobrança dos nossos erros porque nós somos responsáveis. E se eu não fosse responsável pelas minhas próprias atitudes, aí fecho com aquilo que já falei no começo. Se eu não respondo pelo que faço, então eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, eu não preciso de perdão. Se não preciso de perdão, eu não preciso de salvação. Se não preciso de salvação, não preciso de Jesus. Se não preciso de Jesus, ele morreu à toa. E essa não é a nossa realidade. Boa, pastor Fabrício. Sabe, na sua fala aqui eu fiquei pensando numa ilustração que eu acabei de inventar agora, hein? Boa, manda lá. Não ouvi de ninguém. Mas fazendo uma extrapolação da história de Jó. Às vezes eu fico imaginando assim, o diabo se apresentando diante de Deus, falando, ih, tá vendo lá Pedro lá, ó? Rapaz, Pedro é bom de eu usar, hein? Para esse seu plano aí. Falando, não, Pedro não. Mas Judas, você pode ir que esse daí tá pronto. Bom, porque você já tem o coração já, né? De Judas não falou nada. Jesus falou para Pedro, né? Boa, para melhorar a ilustração. Né? Ele falou de Pedro. Protegeu o Pedro, ó. Pedro não toque nele. Vos pediu para você andar como trigo. Não eu roguei por ti. Não impediu. O diabo foi lá e falou, ó, vou pegar. Ele falou, não, Pedro, você não vai pegar, não. E ficou quieto, né? Porque Judas não precisou nem falar, né? Então vamos usar Judas. Aí o diabo saiu e falou, então deixa Jesus 3 vezes. Vou pegar Judas, que Judas é melhor. Talvez quem seja mais parecido com Pedro seja Judas, porque são duas ilustrações que Mateus traz, né? Sim. Judas arrependeu, mas ele não penitenciou. Sim. Mas Pedro chorou muitíssimo e ele se... Então, acho que os dois são os mais parecidos. Sem dúvida. Não foi um arrependimento subjetivo de Pedro. Mas a questão do coração, das motivações. Direção do coração. Muito bom, Cristo, de verdade. Bom, vamos lá, considerações finais então, Cristo, por favor. Eu vou trazer um texto que eu mencionei
para que possam dormir tranquilamente os nossos espectadores depois de tanta filosofia, depois de tanta fumaça na cabeça, que deveriam estar perguntando, e eu com isso, né? E eu com isso. Então, a passagem é Filipenses 4, versículos de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Não andemos ansiosos, portanto, se através de mim o decreto de Deus será arruinado, se eu sou predestinado ou não. Vamos orar no Espírito Santo e orando no Espírito Santo com súplicas e orações, apresentando nossas petições, a paz de Deus vai guardar nossa mente e vai guardar o nosso coração. Então, fiquem tranquilos, fiquem com a sua certeza da salvação e durmam em paz. Amém. Boa. Obrigado, Cristo, pelo carinho. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui. Eu que agradeço. É sempre um privilégio ouvi-lo também, aprender contigo, viu, meu irmão? Leve o nosso abraço para toda a comunidade presbiteriana lá do Bom Retiro também. Sim. Tá bom? Nós vamos colocar o resultado da enquete, mas antes, deixa eu só deixar aqui alguns abraços. Primeiro, ao Josué Marques, que nos acompanha lá pela nossa live no YouTube. Obrigado, viu, Josué, pelo carinho. Para você que não sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, que você vai ser informado sempre que o Vejam Só estiver ao vivo. Você vai acompanhar as nossas transmissões. Além disso, mandar um abraço para o Jorge e para o Tiago, que votaram na nossa enquete e mandaram ali os seus comentários. Enquete essa que nós vamos ver o resultado agora. Põe na tela aí para mim, produção, por favor. A pergunta é a seguinte: Deus é o responsável pelos atos de Judas, Caifás e Pilatos? Vamos ver como é que ficaram as porcentagens. 26% dizendo que sim. Se predestinados, então houve uma causa divina direta. 68% afirmando que não. Cada um agiu por livre vontade. E 6% dizendo que não sabem. Rapaz, bastante gente aí na dúvida ainda, viu? Espero que o programa tenha ajudado e contribua para o esclarecimento aí de vocês também. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje fica por aqui. Você, inclusive, na nossa programação agora, com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.